Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Durante o dia de hoje, falando sobre a suposta tentativa de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E aí tem um trecho que foi pensado, que está repercutindo muito, em que você fala que, o título pelo menos é esse: Salles não descarta que Bolsonaro soubesse do plano de golpe. E aí queria te ouvir sobre isso, que história foi essa? Foi tirada de contexto essa fala ou não? Como é que é, Salles? Eu acho que é importante o pessoal assistir. Primeiro o seguinte, né? Alguns disseram assim, esse absurdo, deu entrevista para o UOL. Bom, o próprio Bolsonaro escreveu um artigo na Folha semana passada. Então, acho que essa besteira de você não poder dar entrevista para os órgãos, aliás, foi isso que atrapalhou o governo Bolsonaro em muita medida. Porque era um negócio assim, não fala com a Globo, não atende não sei quem, não conversa com o repórter da Folha, não conversa. E aí, do ponto de vista de comunicação, você vai tendo um sistema que é um verdadeiro desastre, né? Então, para começar, acabar com essa ladainha de que não pode dar entrevista no UOL, porque o próprio presidente Bolsonaro, e acho que fez muito bem, escreveu um artigo na Folha, no qual, enfim, disse o que queria dizer. A entrevista hoje para o UOL, que eu recomendo que as pessoas que estão comentando e dando opiniões e dizendo absurdo, olha lá, né, eu recomendo que assista na sua integralidade. Ela não é tão longa, tem 20 minutos, eu vou depois postar no meu Twitter e no Instagram, para quem quiser ter uma opinião de verdade e não ficar repercutindo ou repetindo, me chama, lead que obviamente é lead polêmico, porque é assim que jornal vende, saiba na prática o que foi respondido. O que aconteceu? Eles fizeram uma entrevista comigo para perguntar sobre essas coisas desse plano que foi revelado nas investigações, que levou à prisão do general, mais 4 militares e o policial federal e tal, e basicamente dizendo o seguinte, olha, tem que prender, tem que fazer. Eu falei, não, pera um pouquinho. O Brasil está sendo acometido, nesses últimos tempos, de um assodamento judicial muito grande. Condena-se as pessoas, não se considera a presunção de inocência, se toma medidas sem contraditório, sem ampla defesa, sem o devido processo legal. Isso está acontecendo diuturnamente nesse caso do 8 de janeiro. Aliás, foi objeto da minha defesa dos presos do 8 de janeiro lá no Senado da República essa semana. E aí, não sei se foi a Fabíola Cidral ou o Josias de Souza, diz assim, não, mas então o senhor considera possível que o Bolsonaro soubesse dessas manobras? Eu disse, olha, possível em tese pode ser, mas não se pode afirmar, tem que investigar que negócio é esse, quer dizer, porque se você responde de cara, não, é impossível, o Braga Neto sabia, fulano sabia, todo mundo sabia, só o Bolsonaro sabia, você tira a credibilidade imediatamente da sua resposta. Você tem que responder como se responde num tribunal. O tribunal é o seguinte, olha, vocês têm que investigar, que negócio de sair dizendo isso, que ele sabia ou que não sabia? Né? Você tem que investigar, tem que fazer um processo com começo, meio e fim, com testemunha, com prova, com obtenção de depoimentos, como deve ser. Inexoravelmente, na minha opinião, isso vai levar à conclusão de que essa narrativa não se sustenta. Mas se você sai de cara numa entrevista para um órgão de comunicação da envergadura do UOL, da Folha, que nós somos contra ideologicamente, mas eles têm peso e tem jornalistas que sabem fazer perguntas e tal. Se você sai de cara falando como se fosse um militante desesperado, fanático, dizendo não, de jeito nenhum, você imediatamente cria no outro lado uma posição de antagonismo e você tem que saber defender os seus pontos. A entrevista como um todo, ela é totalmente uma defesa no seu contexto, ela é uma defesa do próprio presidente, das arbitrariedades que estão sendo cometidas contra ele, das arbitrariedades que estão sendo cometidas contra toda a direita, contra os pesos do 9 de janeiro, do 8 de janeiro. Ou seja, tem que olhar o pacote como um todo. O que faz o UOL, evidentemente, e é normal isso de jornal, também é preciso dizer isso. Jornal, qualquer um, Estadão, Folha, Globo, Metrópole, qualquer um,
gosta de lead, gosta de coisa polêmica. Então faz um recorte, tira do contexto e pum! Aí as pessoas, em geral, que são preguiçosas, não assistem e não leem, e aí saem emitindo opiniões como se verdade absoluta fosse, não é? Mistura de conceitos, nesse caso, né, consta confusões criadas propositalmente, né, entre golpe de Estado, tentativa de assassinato, a tentativa de colocar o nome do Bolsonaro o tempo todo na história. Esse tem sido o grande esforço, né, feito até por parte da imprensa, né, Consta? Sem dúvida, eu entendo o ponto do Salles, né? E acho que tem que tentar furar as bolhas e dar entrevista em tudo que é lugar mesmo. Mas esse é o perigo, né? É que o UOL vai querer pegar um lead e deturpar o que foi dito. O mesmo UOL que entrevistou o Zé Dirceu para falar desse golpe, né? O suposto golpe. E o que eles estão tentando fazer, todos esses veículos de comunicação que estão mancomunados, de certa forma, com o sistema, ou comprados na tese, né, do contragolpe do Supremo, é encaixar tudo numa narrativa. Eles vêm fazendo isso desde o início. Então a Débora, coitada, que está lá presa longe dos filhos, porque usou um batom, ela está dentro do contexto do bestão dos fogos de artifício, como se referiu a Janja ao pobre coitado que acabou morrendo, sabe-se lá se matou ou foi abatido, que está dentro do contexto do 8 de janeiro, que está dentro desse contexto aí. Só que tem um monte de coisa desencontrada, né? Eu coloquei no meu tweet, no meu X, né, que o Lindbergh Farias, por exemplo, ou ele tem bola de cristal, ou ele sabe de algumas coisas, porque e coisas que acabam não se encontrando. Em março, ele escreveu: segundo Mauro Cid, Braga Neto daria 100 mil reais para o Major Rafael Martins de Oliveira, a fim de que ele mandasse um grupo de membros das Forças Especiais do Exército, entre parênteses, Kids Preto, que eu nunca tinha ouvido falar, Kids Preto, para Brasília durante a articulação golpista. Então, segundo o Lindbergh Faria, lá em março, o Cid tinha revelado que esse grupo aí do tal dos Kids Pretos estariam indo para Brasília por de janeiro, né, fazer a ruaça. Aí o Lindbergh, agora em novembro, dia 9, antes, portanto, da prisão e de vir a público a operação da Polícia Federal, escreveu: mais uma bomba. Kids Pretos fizeram um plano de emboscada contra Alexandre de Moraes e Lula. Compartilhe gravíssimo. Eu não sei do que ele estava sabendo que a gente não estava sabendo. E até hoje a mídia vem vazando coisas, né, das supostas conversas e tudo, sem a devida transparência, para encaixar numa narrativa. A própria Janaína Pascoal, que não é uma bolsonarista, está clamando por mais transparência. Tem coisa que nem os advogados de defesa sabem, mas a imprensa sabe. Então essa história está muito mal contada, está muito estranha. Não deram golpe porque não pegaram um táxi, iam matar envenenado, iam matar enforcado, iam participar do golpe, iam prender. O próprio Ricardo Noblat escreveu que era para prender o Alexandre de Moraes. Então, tá tudo muito esquisito. Veja, eu não vou nem entrar aqui na seara se não tiveram alguns amalucados ou não que falaram de uma forma um pouco mais crível, que tinham o desejo de matar Lula ou Alexandre de Moraes. Se for prender gente por desejar isso, tem que fechar o Brasil, né? Então, por colocar em prática um plano, digamos assim, eu não vou nem descartar essa hipótese. Tem que ir a fundo. O próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, ele na primeira fala sobre isso falou assim: pensar em matar não é crime. Então ele mesmo já entrou numa defensiva do tipo, se alguém pensou, elaborou e nunca passou disso, né? Uma ilusão, um desejo colocado em papel, em grupo de WhatsApp ou Signal, isso não é crime segundo as leis brasileiras. O Eduardo Bolsonaro também veio a público pedir exatamente respeito às leis. A Gazeta do Povo, que é um jornal sério, que não participa desse complô de narrativas, também virou e falou assim: o que veio à tona até hoje é grave e tem que ser investigado, mas não justifica os abusos do Supremo. Quer dizer, o Alexandre de Moraes mencionou 44 vezes o nome dele. Eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, no X, que é uma mistura de Pelé com Deus. Pelé fala dele mesmo em terceira pessoa, e Deus é uma trindade. Então, o Alexandre de Moraes está achando que é o rei do Brasil e o Deus da democracia. Como é que pode as pessoas normalizarem o juiz ser o principal alvo do complô? Isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Então tem que parar. Agora, eles estão forçando a barra para encaixar tudo isso que vem à tona em doses homeopáticas e de forma seletiva, pela imprensa vazando, né, para encaixar numa narrativa que, tá vendo? Nós estávamos combatendo de fato uma organização criminosa, golpista, que planejou assassinatos e tudo mais.
E outra coisa que não bate, né? Pô, esperar sair do poder para pensar num golpe desses, não é mais fácil quando você está no poder, quando você tem um controle da máquina, das Forças Armadas? Então, Brown, as coisas não ficam em pé, não se sustentam numa reflexão um pouco mais aprofundada, né? Mas a turma do UOL não quer saber disso, a turma da Folha... A Folha, de vez em quando, até bota uma dúvida ou uma crítica aos abusos do Supremo. Estadão e Globo realmente estão comprados com a narrativa do Supremo e do PT, que são muito parecidas, né? E que não querem saber de detalhes jurídicos, tudo em defesa do Estado de Direito, mesmo que tenha que destruí-lo no processo. Fala, Fabi. Brown, Oi, Salles, por favor, vai lá. Vamos ver aqui. É um comentário importante. Esse ponto que o Rodrigo tocou é justamente o ponto que exige que qualquer pessoa razoável, e a Fabiana está aqui, minha colega do direito, vai entender o que eu estou falando, exige que tenha-se muita cautela em fazer afirmações peremptórias. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, ali naquele grupo que está lá, o tal do general Mário e mais outros militares, e até a tal da reunião na casa do Braga Neto, que dizem que foi lá na casa do Braga Neto que isso foi discutido e tudo mais, certamente, se discutido foi e tal, há mensagens trocadas e haverá depoimentos dessas pessoas presas e tudo mais. Então, quando você responde de uma maneira inteligente, e você diz, olha, exatamente como o Flávio e até o próprio Eduardo responderam, citados aqui pelo Rodrigo. Você diz, olha, se discutir um assunto, discutir uma hipótese, discutir uma ideia, não é crime. Então, quando você se refere a isso de uma maneira no campo da hipótese, você abre espaço para argumentos de razoabilidade e de afastamento de responsabilidade. Se você diz assim, não, nunca nada disso aconteceu, aí o cara pega uma mensagem discutindo isso, pega uma mensagem sendo trocada, cai por saber jogar com o campo das hipóteses. No direito a gente diz o ad argumentando tantos, né? Por amor à arte de argumentar, vamos conversar. Então, por argumentação, olha, ad argumentando, isso aqui é isso. Então, o próprio Flávio e o próprio Eduardo souberam responder da mesma forma que eu respondi no UOL, que é a forma argumentativa. Então, é possível, mas eu não acredito. Porque isso tem que ser provado, tem que ser investigado, devido ao processo legal, a coisa correta, não é assim, assodamento, tá. Você tem que ter uma estratégia para discutir esses assuntos. Você não pode ter uma atitude militante e dizer, não, de jeito nenhum, isso nunca aconteceu, hipótese, mentira, agora, porque basta aparecer uma troca de WhatsApp, põe por terra a sua estratégia de defesa. Portanto, é importante, o Rodrigo colocou pontos que são importantes para a gente entender até como é que nós vamos debater esse assunto daqui por diante, tanto no Congresso quanto aqui nos nossos programas. Perfeito. E só antes de te devolver, Fabi, reforço o pedido a quem está nos assistindo pelas curtidas, pelos likes. Estamos agora com 27 mil telas, só 3.500 curtidas, então vá curtindo aí. E aí, nessa discussão sobre os limites do que é crime ou não, cogitação, planejamento, isso é crime, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o Salles lembrou agora, fez uma postagem agora à noite, relembrando mais um desses casos de pessoas que confessaram publicamente o desejo de matar Jair Bolsonaro. Pode colocar na tela, Cláudio, por favor? É o caso da Fafá de Belém, foi em 2021. Fafá de Belém é atacada após sugerir comida venenosa a Bolsonaro. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil vive declínio da economia e da democracia, diz Wall Street Journal, República das Bananas. Em uma longa publicação veiculada pelo periódico The Wall Street Journal, a articulista Mari Anastácia analisou as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alertou sobre os riscos que elas podem trazer ao Brasil. A grade aponta que as ações do líder petista, tanto no âmbito interno quanto externo, estão levando o país a um buraco cada vez mais profundo. O texto menciona que a democracia e a política econômica antes sólida no Brasil estão em declínio sob o governo de Lula. Entre os principais pontos criticados estão o déficit público crescente, a proposta de taxar bilionários e histórico de corrupção associado a partidos dos trabalhadores, o PT. A articulista sugere que as decisões de Lula externam um apego a ideias socialistas ultrapassadas, semelhantes às adotadas por regimes de inspiração corporativista centralizada. Ela
o classifica como um dinossauro da Guerra Fria, sugerindo que sua visão está desatualizada e que seu desejo de concentração de poder pode prejudicar o país. Mari Anastácia também discute a postura de Lula na arena internacional, sugerindo que o Brasil, sob sua liderança, estaria buscando substituir os Estados Unidos como a potência dominante na América do Sul. No entanto, ela questiona se o Brasil possui o peso econômico e a autoridade moral necessários para essa ambição. A jornalista pontua ainda que o país precisa e pode estar buscando uma posição de hegemonia regional, mas sem a base sólida para sustentá-la. O artigo não se restringe apenas ao Brasil, ele também faz um paralelo com outros países da América Latina, retratando uma suposta tendência de erosão da democracia e da economia do mercado. Um exemplo citado é o caso do México, sob a liderança da presidente Cláudia. A jornalista relata que desde que assumiu o poder, consolidou o controle sobre o governo, enfraquecendo a independência do judiciário e dos órgãos reguladores, além de lidar com as expansões do crime organizado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!